Elisângela, então fecha a porta atrás de você que fica um É negócio. porque aqui é a cozinha, não tem porta. Eu estou numa kitnet aqui. Assim, não, assim fica a lâmpada, ó, tá vendo? Entendi. Já está gravando, enfim. Então vamos lá, é o que for, né? É o que é. Gente, então tá. Então, como com o tema de hoje, né? E o verbo se fez carne. O que pronunciamos, realizamos. Essa é a questão da nossa live de hoje, né? O que pronunciamos, realizamos. Eu estou só procurando ela aqui para eu ler novamente bem direitinho. E o verbo se fez carne, o que pronunciamos, realizamos. Então, a constelação, gente, a constelação familiar, ela é fruto, né? Ela ainda é muito jovem, é uma mocinha de 40 e poucos anos, né? E o que é que ela nos diz, né, a constelação? Que nós somos frutos da nossa família, das relações com a nossa família, certo? A gente é fruto dessas relações. E por sermos fruto dessas relações, a gente está agora, nesse exato momento, muitos de nós, parados em alguma situação. Por quê? Porque a gente está olhando aquilo que ficou parado na nossa família, aquilo que ficou truncado dentro das relações, certo? Então, entender que nós somos frutos desse movimento das relações que vivenciamos da nossa família. Aí vocês poderiam me perguntar assim, Eli, e como é, né? Por quê? E por quê? Estou tentando ver um ângulo maior aqui. Melhor. Estava melhor, não sei por quê. Então, como é que a gente capta essas relações que nós tivemos? Aí eu vou trazer para vocês dois grandes pensamentos. O primeiro pensamento é o seguinte. Gente. A primeira coisa é que, por sermos sistêmicos, isso é uma condição inerente ao humano. O que é essa condição? Porque você veio de um sistema familiar. E dentro desse sistema tem as relações da qual a gente vivenciou, certo? As relações com a nossa mãe, a relação com o nosso pai, a relação vivida, as relações não vividas, não é? Que ainda agora eu disse. Como é que são as relações não vividas? Por exemplo, uma pessoa que o pai nunca esteve presente. Isso é uma relação de abandono que a pessoa vai crescer com a sensação de abandono. Então, esse movimento que ela sente de abandono é um movimento que vai estar ancorado nas emoções dela ao ponto de ela trazer como movimento novamente lá nas outras relações o mesmo sentimento de abandono que teve com o pai, certo? Para além disso, gente, uma coisa que muita gente não sabe é que também nós somos frutos, por causa de uma coisinha que o Bert Helling descobriu, se chama memória sistêmica familiar, daquelas relações que a gente nunca esteve presente. Como assim, Eli? Daquelas relações, gente, que foi as relações com as nossas ancestralidades. Então, às vezes, você não conviveu com a sua bisavó, mas ela deixou na memória sistêmica familiar algum sentimento, às vezes um sentimento de abandono, um sentimento porque ela foi abusada sexualmente, um sentimento porque ela teve muito aborto. Então, tudo aquilo que foi vivenciado lá atrás, ela ainda nos afeta. Olha que coisa, gente. Ainda nos afetam. Tudo aquilo que foi vivenciado de relações com os nossos antepassados. Um avô que matou uma mulher, uma avó que abandonou a família e fugiu com outro homem, um assassinato, uma falência.
Então, tudo isso foi se dando de forma que isso ficou como um desnível de equilíbrio da família. E aí, né, a família toda vai pagar. Mas, Eli, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com o meu avô e com a minha avó. Por que eu tenho que pagar isso, Eli? Pela simples e somente condição de sermos o quê? De sermos sistêmicos. Então, essa condição de sermos sistêmicos, ou seja, a condição que a gente, né, precisa chegar a esse mundo, dentro dessa condição de sermos sistêmicos, isso nos coloca, gente, nesse movimento de olharmos através da nossa alma, olharmos tudo o que foi excluído, abandonado, negligenciado, dado, esquecido pelo sistema. Então, o que fica mais forte na alma da família, é tudo que foi excluído, tudo que foi abandonado, né? Fica muito forte. E esse movimento vai fazer com que algum descendente, de forma sensível na alma, levante a mão, isso tudo é inconsciente. Levante a mão e diga assim: eu pago pelaquilo que foi deixado em desequilíbrio pelo meu sistema. Então, essa é uma condição que muita gente não conhece, mas é uma condição sistêmica que nos afeta. Afeta a nossa vida aqui e agora. Aonde exatamente nesse momento você está parada na sua vida, sem conseguir movimentar, afeta a sua vida, mesmo você não tendo tido responsabilidade alguma para poder sobre aquele ato que alguém lá atrás fez. Mas afeta, eu costumo brincar e dizer que é porque uma vez que lá atrás houve um desequilíbrio nas relações, toda a família entra para o SPC e o Serasa sistêmico. Então, mesmo você não tendo responsabilidade alguma sobre aquele ato, se é você que levantou a mão de forma inconsciente para pagar, infelizmente você paga para tentar equilibrar e salvar o sistema familiar. Diga, Pamela. Isso traria resposta, por exemplo, aqueles casos que a gente vê de pessoas condenadas que não fizeram nada, mas elas são condenadas por algum crime, seria alguma coisa nesse sentido também? Condenadas, mas elas não fizeram nada? Você diz assim, literalmente elas não fizeram nada? Eu já vi casos, eu conheço casos, tá? Porque eu me formei em direito, não exerço, mas eu já vi casos onde a pessoa ela foi condenada por uma coisa que ela nunca cometeu. E com provas e com tudo, e foi, né, provado que não tinha nada a ver, e mesmo assim foi condenado. Isso legal. Há essas possibilidades, sim, de algumas injustiças, né? Algumas armadilhas da vida, alguém ser condenada pelaquilo que ela não fez. Então, ela está, sim, de forma inconsciente, tentando pagar por algum ato lá atrás. E aí eu posso dizer uma coisa a vocês, né? Uma vez eu estava constelando no interior da Paraíba, e um rapaz, ele veio constelar, né, trazido pela família, porque ele sempre era preso. Na verdade, ele fazia algo grave, que ele era tipo um aviãozinho, né? Eu estou dizendo exemplos aqui, mas eu não digo nomes. Ele levava drogas, ele vendia drogas, certo? Ele levava drogas para os campos. E ele não consumia, ele só levava. E daí a polícia sempre pegava ele, e a família é muito rica, e a família ia lá, deixava um dinheiro, soltava esse rapaz. Então, ele vivia nesse movimento, entre ser preso e ser solto, ser preso e ser solto. E foi uma experiência muito incrível quando eu constelei ele, porque ele realmente, né, assim, estava pagando por uma morte que o avô matou, numa briga de bar, numa discussão, matou um rapaz, um homem, né?
e o avô desse menino era prefeito, então tinha todo um nome, uma cidade interior pequena. Esse homem nunca pagou pela morte desse homem. E aí o filho desse homem veio, se tornou prefeito, teve tudo direitinho na gestão dele, mas o neto vinha com esse movimento de pagar. Então, há possibilidade, sim, disso acontecer, entende, Pâmela? Tanto em casos assim, como alguém faz delitos, como em casos que a pessoa não cometeu nada e, de repente, uma injustiça toma ela e até prende, chega a prender. Então, há sim a possibilidade, de algumas pessoas pagarem, mesmo sem ter culpa. Porque aí é de fato, gente, olha, são 9 anos de experiência de consultório. Eu sempre digo que eu estou chegando agora no online, porque eu me dediquei muito ao presencial, ao estar em consultório, né, de domingo a domingo, principalmente quando eu estou aqui em Brasília. E, olha, eu já vi casos da pessoa dizer assim, Eli, eu não sei por que isso acontece com a minha vida, porque eu ando sempre regrada, ando sempre, né, tentando ser o máximo correta possível, e, de repente, a minha vida para nessa questão. Mas por quê? Aí eu quero explicar esse mecanismo para vocês, para poder trazer o tema de hoje da live, né? Por quê? Porque uma vez que o sistema familiar ele deixou uma dívida, ele gerou uma dívida, uma exclusão para a vida, uma vez que isso aconteceu, alguém vai ter que pagar. Não tem como, gente, fugir. E eu falo de casos complexos, como matar uma pessoa, ou de outros casos mais simples e da pessoa trair, em comparação a matar, né? Então, não adianta. Uma vez que ficou em desequilíbrio, a desordem do amor, que as pessoas romperam com a lei do amor, que são 3 leis do amor, é a lei do pertencer, a lei do dar e receber e a lei da hierarquia. Então, uma vez que as pessoas quebraram essa lei, burlaram a lei, alguém vai ter que pagar. E aí a vida fica lá, ó, suspensa, quietinha, olhando o movimento de todo mundo e dizendo, vamos ver quem vai pagar por ter tirado meu filho lá atrás. Alguém matou um filho meu, que a vida é a grande mãe, né? Alguém matou um filho meu e ninguém pagou, então eu quero ver quem vai pagar. E aí chega alguém com uma alma sensível. Infelizmente, são as pessoas sensíveis, amorosas, as pessoas bondosas de corações que tendem a dizer, eu pago. É o que Bert Hellinger chamou a frase de eu por vocês. Mamãe, eu por você. Papai, eu por você. Então, muitos casos que a pessoa está doente, está sendo traída, com dívidas e tantas outras coisas, é porque, de forma inconsciente, ela está dizendo, eu por vocês. E ela vai trazer, gente, aí eu entro no que eu quero trazer hoje, ela vai trazer a força da materialização desse desejo inconsciente dela. Eu vou repetir, trazer mais, desmiuçar ainda mais isso. O que é que acontece? Existe uma voz interna dentro de cada um de nós. Uma voz interna, eu chamo de promessa. Uma promessa que a nossa criança, ao olhar para alguma dor da nossa mãe ou do nosso pai, a nossa criança disse simplesmente assim, eu resolvo por você, mamãe. Então, todas as nossas questões, todas estão na dor que a nossa criança viu dentro das relações da nossa família. Aquilo que foi vivido ou aquilo que não foi vivido. Porque, às vezes, você pode trazer um emaranhamento de uma bisavó que foi abusada, sua mãe não foi abusada, e você traz um sentimento de atrair abusos sexuais ou abusos emocionais.
Você pula, pode acontecer de você pular uma geração e você se identificar com a dor da sua avó, né? E você trazer o mesmo movimento que ela trouxe para a vida dela, você também trazer para a sua vida. Isso numa constelação eu vejo rapidinho, principalmente com o meu método, o baralho sistêmico, então eu vejo rapidinho em que geração a pessoa está olhando, se é na geração dos pais, se é na geração dos avós, dos bisavós, dos tataravós, até 4, 5 gerações a gente consegue chegar nitidamente, gente, mas é nitidamente mesmo a cena para olhar para onde a tua alma está olhando com o que para a tua vida agora. Então, quando a sua criança ela olhou para alguma dor que está lá na sua mãe, no seu pai, gente, a criança ela é pura emoção. Ela é pura emoção. Ela não consegue fazer sinapses cognitivas, racionais mesmo, inteligências racionais, lógica, de dizer assim, peraí, a minha mãe está aqui, eu estou vendo com os meus olhos ou ouvindo com os meus ouvidos a minha mãe sendo maltratada pelo meu pai. A criança não tem sinapses para dizer assim, não, peraí, a mamãe vai chamar a vovó para resolver. Ou então, a mamãe vai dar um jeito e ela vai parar com isso. Ela não tem essa capacidade. Por quê? Porque a mente dela vê o mundo ainda muito gigante, muito grandão, né? Então, assim, uma mãe para uma criança é tipo quando a gente está dentro do avião, que a gente olha lá para baixo e diz, meu Deus, como tudo é pequenininho, né? A criança vê justamente o oposto. Quando ela está pequenininha, que ela olha para cima e vê a mãe, ela diz, caramba, que mulherzona, né? Que homenzarrão é o meu pai, né? Por que ela faz isso? Porque a mente dela é uma mente lúdica. E ela não tem a imaginação de dizer, eu vou ficar desse tamanhão igual a eles. Ela não vai conseguir fazer esse raciocínio. O que é que ela pensa? Que eles são os super-heróis e eles resolvem tudo. E aí, né, por a gente ter recebido a vida desses pais, em especial da nossa mãe, porque a gente morou dentro dela, então o vínculo com a mãe é muito maior. Então, em especial com a nossa mãe, quando a gente vê a nossa mãe sofrendo, a nossa tendência é dizer, mamãe, eu por você. Tanto é que essa frase que é construída pelo Bert Helling, ele não diz assim, eu por você vou ser traída, eu por você vou morrer. Não, ela só diz eu por você. Porque ela quer compensar o que ela ganhou da mãe. O que é que ela ganhou da mãe, essa criança? A vida, o sustento, o leite materno, o aconchego, a proteção. Aí alguém vai me dizer, mas ali eu não recebi proteção nenhuma da minha mãe. Sim, mas o vínculo intrauterino lhe dá uma sensação de proteção. Você pode ter crescido e sua mãe nunca cuidou de você, quem cuidou foi a vizinha, sua avó, mas aí você tem a memória de que é ela que protege, por conta da experiência no útero dela. Então, quando isso acontece, o que é que a criança faz? Ela só promete. Eu por você, mamãe. E aí, quando ela vê a mãe sendo humilhada pelo pai, ela vai dizer eu por você. Ela vai automaticamente olhar para aquele homem, que é o pai dela, e vai dizer, esse homem não presta. E eu salvo a mamãe. Ela ainda não sabe como ela vai salvar. Ela não consegue pegar dessa consciência que os olhos vê o pai humilhando a mãe e traduzir numa possibilidade de caminho de cura. Ela não vai conseguir fazer isso. O que é que ela faz? Eu por você. Só que os sentimentos dela construíram uma ideia sobre alguma coisa, os sentimentos. Então, ela olhou para o pai e disse, homem não presta, mamãe é frágil. Né? O eu por você dela traduziu isso. O que é que essa pessoa vai crescer? Ela vai dizer, mamãe, eu fico com você.
né? E ela não, como ela não tem uma ideia para solucionar o problema da mãe, ela vai crescer. Em geral, nós não fazemos terapia de criança até a fase adulta. Em geral, as pessoas não fazem. E aí ela cresce, ela exclui o pai e ela atrai um homem igual ao pai dela. Igual. Para quê? Para poder ela dizer, ó, para ela poder dizer aqui na respiração, gente, assim, ó. Mamãe, ai, que alívio. Eu sofro igual a você. Então, a tendência dessa promessa que a criança faz, a tendência, gente, a maior, 80%, 90% dessa promessa é a gente copiar o comportamento de sofrimento da nossa mãe ou do nosso pai, dependendo da situação que for o teu sistema. Então, por exemplo, se você viu essa mãe sofrendo, como a criança não teve a ideia de como solucionar isso, ela vai crescer, vai ficar a criança dolorida aqui dentro de você e o teu adulto grande. Só que a dor lá da tua criança. E aí você olha para a mãe, se a mãe se separou desse homem, você disse, então ela conseguiu mais ou menos resolver, mas ela continua só. Então, o que é melhor para eu dizer para a mamãe que eu a amo de todo o meu coração? Mamãe, eu fico na solidão com você. Então, a gente vai ficar na solidão, a gente vai ficar na doença, na tristeza, na depressão, na tentativa de morte, né, através de toda essa gama de sentimentos, para poder pertencer à mãe da gente. E aí, como a gente excluir o pai, a gente vai se sentir a pessoa fraca, sem a força. Em geral, acontece esse movimento, né? Porque uma vez que você viu a sua mãe sofrendo, a sua alma não consegue ir em busca da felicidade. A não ser que você tenha uma alma muito empoderada, muito mesmo, mas tem que ser extremamente empoderada, a ponto de dizer, mãe, fica aí, que eu vou ser muito feliz, vou conseguir dinheiro, vou conseguir estabilidade e eu venho buscar você. Isso pode acontecer? Pode. A alma humana é capaz de tudo, mas são poucos os casos que fazem isso, né? Eu conheço algumas pessoas, alguns empresários que eu constelei lá em Santa Cruz do Capibaribe, e pessoas que vieram de extrema pobreza e viram os pais sofrendo com a falta de dinheiro, falta de condições, e disseram, né, criaram um pulso muito grande. Eu vou trazer muita sustentação para essa minha família. Mas eles não tiveram um pai ou uma mãe que eles precisaram excluir. Essa é a questão, né? Eles viram os pais com boa vontade, mas não viram a força de trazer o sustento da família. Então, por isso que eles criaram a força de ir lá resgatar uma condição boa na vida e trazer os pais para junto desse movimento. Mas porque eles não excluíram os pais. Quando a gente exclui um pai ou uma mãe do nosso corpo emocional, a nossa tendência é o fracasso. Então, por que o fracasso? Porque a mãe é o movimento das relações, né? A mulher é esse movimento das relações. E o pai é o movimento da força, tudo aquilo que eu consigo sustentar ao meu lado. Quando eu excluo um desses dois portais da minha vida, automaticamente eu vou fracassando lá na frente. Às vezes tem pessoas que caminham, mas chega um momento que ela vai e fracassa. Certo, gente? Por quê? Porque a alma dela está presa a essa relação de dor com a família. Então, né, por isso que eu trouxe hoje esse tema, e o verbo se fez carne, porque a constelação familiar, ela cura através da palavra. Uma vez que a gente estrutura a cena que está no inconsciente do paciente, e a gente traz uma palavra para fazer o corte energético e espiritual, né? Eu digo espiritual não por religião, tá, gente? Mas porque somos espírito. Então, quando a gente faz esse corte energético e espiritual, a gente rompe com aquela palavra que estava materializada.
Então, aquela voz interna que está dentro de você, né? Eu por mamãe, eu sofro por mamãe, eu adoeço por ela, ou então eu fracasso pelo meu pai. Aquilo são palavras dentro da tua voz interna. Interna, dentro de você, pulsando vida e energia. São raras pessoas que estão de olho no que você está falando para você mesma. Porque a nossa questão não é a gente encontrar um mestre para nos direcionar. Não é essa. A questão é a gente saber escutar a nossa voz interna. E eu estou sempre dizendo isso dentro das minhas formações. Aonde é que a gente conversa mais com a gente? Quando a gente está tomando banho, quando a gente está dirigindo, distraída, quando a gente está lavando o prato, quando a gente está fazendo as contas para saber como vai pagar as coisas. Então, você precisa, né, começar a escutar o que sua voz interna está dizendo para você. E essa voz interna é natural, é da psique humana, e todos nós temos essa voz, e ela, em geral, essa voz, ela é uma voz negativa. Ela é uma voz negativa. Sabe aquele anjinho e aquele diabinho que fica meio que soprando nos nossos ouvidos? Então, em geral, essa voz interna é uma voz negativa. Você não consegue, você não vai dar conta, porque também essa voz está alimentada por tudo aquilo que a gente se relacionou com a nossa mãe, com o nosso pai. Então, por exemplo, se sua mãe lhe disse durante muito tempo na vida, você é burra, a voz interna que construiu a tua persona, né, de você ter escutado, você é burra, ou então seu cabelo é feio, ou então você não tem capacidade, você não consegue, você é uma fraca. Então, tudo isso que a gente vai escutando, que vai estruturando o nosso self, todas essas palavras que vêm do externo para o interno, e são essas palavras que constroem a nossa persona, né? O nosso eu, o nosso ego. Ela vai, além dela ter esse desejo de cuidar da gente, a voz interna, ela também vai estruturar a gente pelo que a gente acha que a gente é, do que disseram sobre a gente. Mas essa ainda não é uma realidade. Você não é isso. Isso daí foi fruto de uma relação que pode ter tido um sentimento de exclusão, um sentimento de abandono, um sentimento de comparar você com o seu pai. Então, às vezes, tem mãe, gente, que elas se separaram ao descobrir que estava grávida, e ela começa a rejeitar a criança ainda no ventre. Automaticamente, o que ela tem de sentimento contra aquele ex-marido, ela vai ter contra esse feto, que é fruto dessa relação. Então, o nosso self, o nosso eu, ele é construído ainda no útero da nossa mãe. Então, tudo isso que a gente escutou e que formou nossa persona, e que se foi negativo, eu quero que vocês entendam agora, exatamente agora, que não é você. Você não é isso. Isso foi o que sua mãe percebeu da situação da qual você estava incluída. Mas não é você. Não é você. Você não é burra. Você não é feia. Você não tem um cabelo feio. Você não é devagar, né? Uma vez eu aconselhei uma moça que ela veio constelar essa palavra. Eu me sinto devagar. E eu vi nitidamente na constelação dela que ela não era devagar, ela é super rápida no pensamento, mas ela estava estruturada na psique dela de quê? Daquilo que falaram sobre ela. Daquilo que falaram sobre ela. E aí a gente foi fazer um resgate cognitivo, o parto dela demorou muito, muito mesmo.
E a mãe dela sofreu muito na hora do parto para poder tê-la. E a mãe acabou dizendo, menina, essa menina demorou tanto para nascer, eu quase morri, ela não nascia. Ela é muito devagar. Então, a mãe construiu, a partir de uma situação de vida, a ideia de que aquela menina é devagar. E aí a gente pode parar para pensar assim, tá, tudo bem, foi uma dor, foram quase 12 horas de parto, mas isso ainda define que essa menina, ela é devagar. Então, muitas das coisas que nós estamos vivendo agora, do que a gente acha que a gente é, eu quero que vocês entendam, do fundo do meu coração, que vocês não são isso. O nosso trabalho vai ser limpar, gente. Limpar nossa voz interna para a gente realmente construir um novo self, né? Alguém disse aqui, eu escutei muito que não sabia nem dar um recado. Hoje, falar é o meu maior desafio. Olha aí, tá vendo? Ah, essa menina não sabe nem dar um recado, né? Então, assim, isso não é você. Não é você. Isso é o que disseram de você. Por alguma circunstância, a gente vai ter que, além de fazer todo um processo terapêutico para limpar essas palavras que estão dentro da gente, e é isso o tema da live de hoje, e o verbo se faz carne, quando isso é trazido pela Bíblia, é para dizer que tudo aquilo que a gente fala se materializa, literalmente se materializa. Então, o que a mãe... Eu estou começando primeiro esse movimento para depois chegar em como resgatar essa voz interna com um sentimento positivo. Então, a gente hoje... Eu vou colocar a gente para a gente se entender aqui. A maioria da gente está como? A gente está atuando com o que disseram sobre nós. Mas essa não é você. Ainda não é o teu espírito atuando aqui na Terra. Ainda não é o amor que envolve, que trouxe você aqui para esse plano, o verdadeiro amor atuando. Porque você não é você que não sabe dar um recado. Isso daí foi circunstância de alguma necessidade que a mãe tinha de tudo ser muito rápido. Então, o tempo que você ia e voltava, por ela dar um comando de ideias, seja assim, assim não pode falhar, você já esqueceu. Porque a pressão que ela estava sofrendo, ela precisou passar essa pressão para a filha. Aí muita gente vai me dizer assim, Eli, eu estou cansada de compreender os meus pais. De compreender e achar que tudo que eles fizeram não tinha má vontade. Gente, mas é assim mesmo, tá? É exatamente assim. Por quê? Porque uma vez que os nossos pais cumpriram com a parte divina deles, que é nos trazer aqui para a Terra, a gente vai conhecer a parte humana deles. E a parte humana dos nossos pais tem defeitos, tem emaranhamentos, tem raiva, tem tristeza, tem tudo aquilo que a gente também carrega deles. E eles carregam dos pais dele e do sistema ainda mais para trás. Então, é exatamente assim, não tem para onde correr, a não ser compreender que existe uma lógica espiritual que estruturou você nesse sistema, nessa família, com esse amor, com esse desamor também. Para que você possa crescer exatamente com o que você recebeu dos seus pais. O que é bom e o que não é bom também. Então, é lá, na nossa família, nosso primeiro aprendizado. É na nossa família. É com eles, né, que a gente vai encarar, eu vou usar essa palavra aqui, o grande inimigo. Às vezes tem pessoas, né? Ontem eu aconselhei uma pessoa que ela disse, minha mãe é quase uma inimiga minha.
Então, é na nossa família que a gente vai conhecer o bem e o mal. Ainda construíram, eu digo, a mídia, a sociedade construiu na gente, que lá teria que ter tudo de bom. Mas não avisaram a gente que na família a gente também conhece o lado ruim humano. E é com a experiência que a gente vai ter na nossa família que a gente vai saber lidar com as pessoas do mundo, que às vezes é duplicado a maldade. É duplicado, gente. Então, gente, essa voz interna que hoje, exatamente agora, né, dia 10 de junho, às 20h20, que está moendo dentro de você, consumindo tua energia vital, tua força de vida, dizendo que você não sabe dar um recado, que você é devagar, que você é feia, ou que tem um cabelo ruim, ou que, né, seja lá o que for que cada um aqui que escuta ou tenha escutado, que ainda esteja reverberando e materializando aonde? Em você, né? Eu vou dar esse exemplo aqui, em você não conseguir passar de fato um recado. Então, na hora que eu não consigo de fato passar um recado, eu estou materializando aquilo que me disseram, que eu não tenho capacidade. Mas isso não é verdade. Isso só é fruto de uma situação que a mãe estava vivendo, que ela achou o melhor caminho numa tentativa, quiçá, né, de achar que você poderia ser mais rápida e dizer que você não sabe dar um recado, porque o teu tempo é um e o tempo dela é outro. Então, foi só por causa disso. Não foi nada porque, de fato, a pessoa não sabe dar um recado. E, muitas vezes, quando a gente começa a limpar essa fala, esse verbo que está dentro da gente, que disseram sobre nós, e que foi fruto de uma circunstância vivida pela mãe ou pelo pai, ou por uma tia, por uma avó, seja lá por quem tenha sido, quando a gente começa a limpar, a gente vai descobrir um portal de luz aqui, ó, no nosso peito, no nosso coração, de uma outra pessoa dentro de você. Essa é a verdadeira pessoa. É a verdadeira Elisângela, a verdadeira Pâmela, Silvia, Nelma, Célia, Jova, Neida, Cíntia, Margarete, Simone e tantas pessoas que vão me escutar. Então, essa é a verdadeira pessoa. Mas a gente vai precisar ter coragem de construir um novo verbo para que ele se materialize na nossa vida. Esse novo verbo é o verbo onde a gente, né, vai estar como observadora da nossa voz interna. Então, eu trouxe aqui alguns passos para vocês compreenderem. Primeiro, reconhecer que existe uma voz crítica dentro de você. Então, quem estiver anotando, anota aí. A primeira coisa que você precisa saber é que existe uma voz crítica dentro de você, construída por um antepassado, mas que ela não é real você. Essa não é você. Você precisa entender isso. Eu espero estar sendo clara aqui. Essa não é você. Você não é a pessoa que não sabe dar recado. Você não é a pessoa feia. Você não é a pessoa devagar. E tantos outros verbos que eu já escutei das pessoas. Então, primeira coisa é você reconhecer que existe, sim, um crítico, uma voz crítica lhe condenando. Gente, é condenando. Não passa o recado porque você não sabe. Eu vou pegar esse exemplo, né? Não passa porque você não sabe. Então, o primeiro movimento é reconhecer que existe esse crítico. O segundo movimento, separar você desse crítico. O segundo movimento é esse. Simples assim. Você vai observar e você vai dizer, peraí, eu sei passar um recado. Então, eu separo. Aqui é a minha voz crítica de que construíram a minha pessoa em cima disso aqui.
esse aqui sou eu que sei passar um recado. Eu não sei, aí pode vir a frase, né? Porque na constelação a gente trabalha com o verbo também, né? Mamãe, talvez eu não passe o recado do seu jeito, mas eu passo do meu jeito. Não é nem melhor e nem pior, né, gente? A gente não vai julgar. Ah, minha mãe passava o recado assim, blum, blum, blum. 1 minuto ela dizia uma coisa, eu digo em 2, eu digo em 1 minuto e meio. Mas por quê? Porque o tempo que ela tinha para passar um recado tinha que ser rápido. Se a gente olhar humanamente falando, às vezes ela tinha que cuidar de 2 filhas, tinha que costurar, tinha que fazer almoço, ainda tinha que mandar alguém passar um recado para não vir falha com o recado. Porque tinha que acontecer exatamente como ela estava dizendo, para tudo dar certo. Ou seja, o que é que tinha na psique dessa pessoa? Quando ela dizia, vá ali e diga assim, assim, assim. No inconsciente dela, diz assim, nada pode dar errado. E aí a pressão da situação era tão grande, gente, que a filha acaba absorvendo que nada podia dar errado. E toda vez que a gente sofre uma pressão de dizer assim, não pode dar errado, aí dá errado. Mas quando a gente deixa o passarinho, né, com a gaiola aberta, livre, ele voa e volta. Não é verdade? Então, separar você do crítico. E quando você separar, depois você vai, o terceiro passo, volte a falar com o crítico. Então, quando você tiver um recado para passar, né? Eu vou tocar nesse ponto. Tiver um recado para passar, que aquela voz, né? Você está aqui, ó, 24 horas, isso é física quântica. Você está 24 horas observando sua própria voz, né? Conversando com você mesmo. Eu sou a minha observadora. Eu comando a minha mente. Eu observo o que eu estou pensando. Quando a gente está fazendo isso, a gente é adulta. A gente não está atuando com a intuição. Ah, vai o que der está acontecendo na vida. Não, aí é uma criança que não sabe para onde está indo, né? Então, voltar a falar com o crítico na hora que você escutar essa voz, você vai dizer, opa, você vai dizer desse jeito, eu não estou pedindo sua opinião. Você vai dizer com sua própria voz, não estou pedindo sua opinião. Eu sei como passar o recado. Então, você vai dizer para você mesmo, você vai dar um limite para essa voz interna. Um limite, dizer, chega, eu sei passar o recado. Mas para você poder entender que você sabe passar o recado, o que é que você vai fazer? Você vai construir uma lista de recados que você já passou e que deu certo. Eu estou dizendo o exemplo do recado, mas pode ser qualquer outra coisa. Ah, eu lembro que um dia eu estava no meu trabalho, aí meu chefe disse, diga assim, assim a todo mundo. Eu fui lá e disse, deu tudo certo a reunião. Eu lembrei que naquele outro dia eu disse para o meu filho, assim, assim, deu certo. Eu lembrei que eu disse para o meu marido, para a minha vizinha. Aí você vai escrever, gente, é papel e lápis na mão. Isso é programação neurolinguística. Se você não escreve, você não materializa. O verbo não se faz carne, não se materializa. Então, você vai escrever uma lista de coisas que você já conseguiu diante da sua questão. No caso aqui, eu estou dando exemplo de passar um recado. Então, quando você voltar a falar com o crítico, com a voz crítica, você vai dizer, eu não preciso da sua opinião, porque eu já fui numa escola, já passei o recado, eu já passei o recado direitinho para minha avó, para minha tia, para todo mundo. Né? Então, substituir esse crítico. Quando você substituir esse crítico, quando você escrever essa lista, você vai estar montando aliados a seu favor. Aquilo que a gente pode chamar de algo de positivo sobre você. Né? Deixa eu ver aqui. Sim, aí no caso, você pode colocar seus dons, seus talentos, né? O que já chamaram sobre você, que é positivo, né? Uma vez um rapaz no Face
colocou assim, nossa, Elisângela, há 6 anos atrás eu constelei com você, foi uma constelação incrível, você disse uma coisa que ninguém nunca tinha dito e tal, fez um monte de elogio, no final ele colocou assim, você é um fenômeno. E hoje, na minha lista que eu faço para poder para poder eu dar um limite à minha voz interna, né? Eu digo assim, olha, não quero a sua opinião, porque eu sou um fenômeno. Isso não é soberba, isso não é ego demais, isso não é para você humilhar ninguém, isso é para você se construir com a sua nova identidade, com o seu novo self, com a sua nova persona. Então, vai precisar isso, que você construa essa lista daquilo que você já conseguiu, para além do que disseram que você não conseguia. E muitas vezes a gente consegue longe daquelas pessoas que criticam a gente, aquelas pessoas reais, né? A mãe, ou o pai, uma avó, seja lá quem for. Então, construir essa tabela de dons e talentos para que você compreenda que você já realizou, que você já materializou, totalmente o oposto daquilo que falaram que você não iria conseguir. E eu tenho certeza absoluta que todos nós temos uma lista, sim, de talentos, de dons, de atitudes, de verdades nossas que a gente construiu em cima de uma dor do que disseram que a gente não era capaz de realizar. Só que a maioria da gente não pegou a canetinha e o papel, né? Eu faço questão de ter essa agenda dourada, gente, porque eu sempre tenho uma imagem de um oval dourado aqui saindo do meu coração. E isso é muito importante, a gente sempre ter uma imagem mental, de força daquilo que a gente está propondo a ser nessa vida. Por isso que eu comprei esse caderninho, né, dourado, para lembrar que essa fórmula oval que sustenta o meu coração, que é a minha força maior, é a força do amor que atua em mim, é a força da compaixão, ele está vivo, né, através dessa cor. Eu gosto muito do dourado. Então, uma das coisas que você tem que entender é o seguinte: o tempo, ele é um recurso que ele não é renovável. Então, se você não fizer isso hoje, depois que terminar essa live, você não pegar sua caneta e seu papel, seu caderninho, para você escrever seus dons e seus talentos, você não vai mais poder voltar ao tempo de hoje. Há 1 minuto atrás não volta. O tempo é um recurso que ele não é renovável. Ele não se renova. Não tem como você voltar ao tempo. Ai, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje quando eu tinha 23 anos, não há essa possibilidade. Então, é por isso que você tem que fazer o possível para curar hoje, porque você está ganhando tempo, você está ganhando vida, experiência. Então, o tempo é algo que ele é muito, mas muito precioso, né? Eu até vi no meu Instagram esses dias, no meu Face, dizia assim, como é que era? Quando temperatura, não. Como é que as pessoas, às vezes, vai dar o clima, se está quente, frio, como é que dá o nome, gente? A previsão do tempo. Aí tem assim embaixo, o tempo está passando. Então, o tempo passa. E se você não decidir exatamente agora, não me importa o que está passando na sua vida, seja uma escassez, um fracasso, uma solidão, uma traição, seja lá o que for, é você pegar esse momento de insucesso, vamos chamar assim, dependendo aí do que cada um está passando, esse momento de insucesso e dizer, com você eu aprendo. Porque é justamente isso que vai diferenciar a pessoa que vai em busca de um sucesso na vida. Eu não falo só sucesso financeiro, em busca do sucesso, e as pessoas que desistem. Por quê? Porque aquelas pessoas que decidem, eu vou atrás do meu sucesso,
na primeira pedra que há no caminho, que ela tropeça e que chega o insucesso, ela diz, eu aprendi, desse jeito eu não faço mais. Diferente daquelas pessoas que, na hora que chega a pedra e ela tropeça, ela fracassa, ela diz, eu desisto. Então, o sucesso, ele só acontece quando a gente diz, né, aceita como irmã oposta a possibilidade de um fracasso. Porque tudo que a gente vai se lançar, possa ser que em algum momento não tenha sucesso, em algum momento. E a capacidade da gente de se renovar diante do que aconteceu do insucesso, isso é o que vai alavancar ainda mais a nossa capacidade de regeneração, né? A nossa capacidade de liderança, de tantas coisas que tem muita gente precisando da gente. Então, para todo esse movimento, esse movimento, né, dessa voz interna, você vai precisar criar com essa voz interna, gente, e aí é um último ponto, um hábito. O hábito de conversar com ela. Você vai precisar... Isso já está tão mecânico em mim, tão natural, que esses dias à noite eu faço muito desdobramento nos meus sonhos, né? Deve estar tendo um jogo aqui, está mal barulhão aqui. Então, eu faço muito desdobramento. E eu sonhei que eu estava assim, cima, olhando ao que estava acontecendo na minha vida, e era eu em uma situação, no meio de uma rua escura, alguém me perseguindo. E aí eu olhei, né? Eu falei, nossa, olha, estou sendo perseguida. Não, mas isso é um sonho. Espera aí que eu vou acabar com isso. Aí eu fui e bati assim na cama, eu me acordei batendo na cama assim, né? Para de me perseguir, para agora, né? Por quê? Porque eu já estou tão acostumada, sabe, gente, a me observar meus pensamentos, meus sonhos, minha voz interna, que eu já faço isso de forma mecânica, né? Então, eu ia me acordar, sabe aqueles sonhos que a gente tem que a gente acorda com medo e chorando? Eu ia chorar, mas como eu me acordei batendo na cama, dizendo, para de me perseguir, que isso é apenas um sonho, aí, né, eu voltei para a realidade, ainda bem que isso é um sonho, estava sendo perseguida, coisa alguma. Mas por que isso acontece? Porque eu consegui parar um sonho, eu consegui dar um chega, porque eu já estou habituada, eu faço isso há muito tempo, mas há muito mais que 9 anos da minha vida, né? A observar os meus pensamentos, a minha voz interna. Então, esse exercício que eu faço, eu estou passando hoje aqui para vocês, que é o exercício de você se policiar e de você, esse crítico, essa voz interna, você pode chamar ela de crítico, de dar um apelidinho aí, como você quiser. Mas eu estou passando aqui uma experiência pessoal, tá, gente? Assim, e que, para mim, resulta em muitas coisas boas, porque quando eu começo a observar, eu chamo ele de crítico, né? Quando eu começo a observar o crítico, eu mostro para ele que quem comanda a minha vida sou eu. Então, quem está comandando os meus pensamentos sou eu. E quando ele chega, né, com algumas palavras que eu escutei, que construiu a minha persona até uma determinada idade minha, e que aí hoje eu digo para o crítico, não é assim. Essa foi, mas não é mais. Né? Aquela música, foi, mas não é mais, né? Então, eu digo para o meu crítico, foi, mas não é mais. Agora, é outra Elisângela. E aí, a voz é impressionante, a voz dá uma sumida assim dentro de você, sabe? E aí você vai o quê? Por isso que eu peço para as pessoas construir essa lista de dons e talentos. Aí você vai precisar fortalecer essa sua lista. Então, né, vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa diz assim, a pessoa vem para mim constelar, Eli, eu quero constelar uma situação que eu não consigo atrair uma pessoa para casar. Né? Então, ela já está com... Então, uma das coisas que eu faço, né, do processo de cura com as constelações é dizer para essa pessoa, observe a voz que você escuta, e aí você depois vem constelar o que você escutou, porque isso é muito rápido, gente, para cura, né? Quando a pessoa vai lá, fica, não, daqui a 2 dias eu vou constelar com você ali. Então, escuta durante 2 dias a tua voz interna.
para saber o que ela está dizendo sobre esse tema que você quer constelar. Porque a voz interna do meu paciente é o que foi construído de persona com a mãe e com o pai, com o sistema familiar dela. Então, se ela vem e ela diz, Eli, olha, e sabe o que é que eu escutei? De que é melhor eu casar com o meu trabalho, porque homem não presta. Então, é o que é isso? Isso é simplesmente uma crença limitante, né? É uma crença limitante que foi posta sistemicamente pela família por alguma situação de vida que a mãe, ou uma tia, ou uma avó sofreu com algum homem e disse, olha, eu desejo o melhor para as minhas ancestrais femininas. Qual é o melhor que essa mulher desejou, gente? Que as mulheres não casassem. Mas, olha, foi o melhor mesmo, tá? Ela não fez isso por maldade. Ela não fez isso com má intenção. Ela fez isso porque a experiência dela com o casamento foi terrível. E ela desejou o melhor para as descendentes dela. Então, curar é aquilo que a gente escuta da nossa voz interna, a voz crítica, faz com que você chegue mais apurada numa constelação. E a constelação, gente, ela trabalha com o verbo que se fez carne para curar o verbo que fará materializar, que fará surgir uma nova materialização na vida. Então, essa voz crítica é a voz de que você aprendeu e sobre algumas ideias da vida. O que é que a constelação faz? Ela vai substituir essa voz por uma nova voz. Se não quiserem falar o nome voz, por uma nova ideia de vida, por uma frase que cura. Então, Bert Hellinger, ele trouxe a frase como o principal agente, né? As frases de soluções como o principal agente da cura da constelação. Então, na hora que eu digo, através de uma cena, que eu vi que eu estou... Vamos dar um exemplo de uma pessoa que veio constelar porque ela não consegue passar na OAB. E daí foi visto na constelação que é porque ela estava querendo separar os pais. Por isso que ela não consegue passar na OAB, porque ali ela não podia ser advogado, né? Ou advogada. E aí a frase interna, crítica que ela estava, era o seguinte: eu separo vocês, é o melhor que eu posso fazer. A frase de cura que você vai trazer para o teu paciente, né, é dizer assim, mãe, eu não dou conta de separar vocês, eu sinto muito. Vocês são os grandes, vocês resolvem. Então, a frase é aquilo onde eu dou para o outro a sua responsabilidade sobre sua própria vida. Não sou eu mais a força energética de cura. Porque essa força energética era sua, por uma questão do movimento do amor segue emaranhado, que você quis salvar sua mãe do seu pai, né? Eu estou dando esse exemplo. Então, era um desejo da tua criança, uma promessa, e voltando o início da live, era uma promessa da tua criança de dizer, né? Eu salvo a minha mãe do meu pai, para isso eu preciso separar eles. E como a nossa vocação de vida é aquilo que a gente quer servir a vida, quando a gente vê que a mãe da gente serviu a gente, dando a vida a gente olha para ela, se ela tiver com muita dor, a gente diz, tá bom, mãe, eu sirvo você ficando só eu e você na vida, na solidão aqui com você. É uma forma de servir a vida, tá, gente? Uma pessoa que determina, né? Essa semana passada eu aconselhei uma pessoa que ele não conseguia casar porque ele estava morando com a mãe e casado com a mãe. Então, ele está servindo a vida. É um serviço, é um trabalho, né? De dizer, olha, mãe, eu não vou além da minha profissão, porque eu já tenho uma profissão. A minha profissão é servir você, ficar com você. Então, essas frases de cura que o Bert trouxe é uma frase onde a gente vai fazer esse corte energético e espiritual. Eli, explica melhor o que é esse corte energético e espiritual. Energético por quê? Ora, se a tua mãe, há 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás, disse para você, você não sabe dar um recado, ela uniu você energeticamente
a essa frase. Então, você está unida energeticamente a essa frase. Você está vendo, essa frase está materializada na tua vida. Está materializada. Qual é a frase de cura? É romper essa inverdade. Romper. Né? É romper. Mamãe, eu não dou conta de dar recado do teu jeito, mas do meu jeito eu dou. Né? Do meu jeito eu sei dar o recado. Então, quando a gente diz uma frase que vai romper energético e espiritual, é por conta disso, porque você está impregnada, né? Eu estou falando de todo mundo aqui, estamos impregnada com a materialização das frases que disseram sobre a vida, sobre a gente, sobre as relações, sobre o amor, sobre a raiva, sobre tudo. Então, a gente está impregnado energeticamente por esse campo de ideias que construíram, que fizeram a gente absorver a vida e aprender a vida dessa forma. E o nosso trabalho enquanto adultos, né? Porque terapia é para adultos, tá, gente? Terapia é para gente grande que quer descascar aquelas velhas bonequinhas que tem roupas e mais roupas, retirar casca e mais casca da tua persona distorcida que você construiu até agora. Então, romper esse energético é dizer, chega, agora eu tenho uma lista de dons e talentos que me firmam. Porque essa lista de dons e talentos você construiu no esforço contra a frase que disseram sobre você. Você construiu, sem você perceber, porque você tentou se salvar daquela frase que disseram que você é burra, ou que você é feia, ou que você é magra demais. Então, você tem uma lista de dons e talentos que você disse, aqui eu não fui isso, aqui eu fui eu mesma. Porque a alma da gente e a nosso corpo emocional vai tentar buscar a nossa verdade, custe o que custar. Então, é por isso que a gente faz o corte energético da frase que disseram sobre a gente. E é espiritual, porque eu sou o espírito. Vocês são, cada um daqui está aqui, que vai me escutar, é um espírito. Essa é a nossa verdade, sermos espírito. Não tem a ver com religião, com nada. Mas é a nossa consciência que é imortal. O nosso espírito é imortal. A carne, ela vai romper um dia com essa materialização. Todos nós vamos passar por esse portal, que é o portal da morte. E vai ficar aqui na Terra e fica para sempre a nossa consciência, aquilo que somos em verdade, aquilo que é em verdade dentro da gente. E é por isso que você tem que, para ganhar tempo e você não desperdiçar mais esse recurso que ele não é renovável, que você tem que construir o autoconhecimento. Você tem que construir o seu conhecimento de quem é verdadeiramente você. Porque você está embebida, inebriada por aquilo que você não é. E que disseram que você é, mas você não é isso. Você é outro movimento, você é outro espírito. Apenas tem tomado sua mente por ideias, por crenças limitantes, por dores, por desejo de morrer pela família, de salvar A, de salvar B. Mas essa parte adulta sua vai precisar agora, hoje à noite, construir uma nova ideia de vida. Construir esse novo ser que tá para brotar essa flor, essa forma oval, dourada, rosa, prateada, violeta, que tem dentro de você. Porque nós somos a imagem e semelhança do divino, gente. E é essa fagulha divina que a gente tem que ir atrás. Tem que ir atrás dela, porque a gente veio para isso. Você não veio para ser filha de fulano nem de Beltrano. Você passou por eles. Passou. É como um portal. Isso não significa que nós não vamos cuidar dos nossos pais. A gente vai cuidar. Mas a gente precisa ter a coragem também de deixar, em algum momento,
a ideia dessa pessoa com ela e dizer amorosamente no nosso coração: eu penso diferente. Eu desejo algo diferente para mim. Porque é só rompendo com isso que você vai conseguir mais. Só rompendo. Né? Entenderam, gente? Eu vou fechar aqui o gravado para a gente ficar aqui conversando alguma coisinha ainda. Hoje eu não vou abrir constelação, tá, gente? Em grupo, aqui no online, mas sempre eu abro. Acho que hoje faz 15 dias que eu abri uma constelação. Na próxima segunda eu abro constelação e eu estou fazendo porque fica melhor. Certo? Então, quem é do YouTube, quem vai me ver aqui no YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, que o algoritmo entende que esse conteúdo está sendo útil quando as pessoas comentam, compartilham, e aí eles encaminham para mais e mais pessoas. Tá bom, gente? Um abraço. Deixa eu desligar aqui.